Olá, boa noite. Vamos falar sobre afogamento em primeiros socorros. Afogamento é a quarta causa de morte acidental em adultos e terceira em crianças e adolescentes no mundo. O afogamento é uma fatalidade muito comum. Geralmente ocorre no momento de lazer da vítima. É responsável por muitas mortes, principalmente de crianças e adolescentes. O que é o afogamento? O afogamento é uma dificuldade ou uma total impossibilidade respiratória, causada quando aspiramos muito líquido, no caso água. Esse fato pode resultar em parada cardiorrespiratória, resultando em estado de choque e até mesmo óbito. Caso as funções respiratórias de uma pessoa sejam interrompidas, inativas por 3 ou mais minutos, as atividades cerebrais não conseguem manter o nosso sistema em funcionamento. Durante o afogamento, a água entra pelo nariz em excesso, invadindo o pulmão e detonando as células do sangue. Com o pulmão carregado de água, a respiração fica impossibilitada. Em consequência, a redução de ar causa danos a todo o sistema humano, principalmente às células nervosas, que necessitam de mais ar. A lesão acaba chegando às funções cerebrais e deixa a vítima inconsciente. O excesso de água também invade o nosso sangue, destruindo os glóbulos vermelhos. Tudo causa uma reação que impede a transmissão de impulsos nervosos ao cérebro e a contração muscular, o que causa a interrupção dos batimentos cardíacos do corpo. Mecanismo de lesão no afogamento. No afogamento, a função respiratória ela fica prejudicada pela entrada de líquido na vias aéreas, interferindo na troca do oxigênio pelo gás carbônico, né? Porque a gente respira o gás oxigênio e expira o gás carbônico. De duas principais formas: a obstrução parcial completa das vias superiores por uma coluna de líquido, nos casos de supermissão súbita, né, crianças e casos de afogamentos secundários, e pela aspiração gradativa de líquido até os alvéolos. A vítima luta para não respirar. Esses dois mecanismos provocam a diminuição ou abolição do oxigênio para a circulação e do carbono para o meio externo, e serão maiores ou menores de acordo com a quantidade e velocidade em que o líquido for aspirado. Se o quadro de afogamento não for interrompido, essa redução de oxigênio levará à parada respiratória, e em questão de segundos ou em poucos minutos levará à parada cardíaca. Há alguns anos, pensava-se que os diferentes tipos de água produziam, né, quadros de afogamentos diferentes. Hoje sabemos que afogamentos na água doce, na água do mar, na água saloba, não necessitam, né, de qualquer tratamento diferenciado entre si. Causa e tipo. Afogamento primário é considerado um trauma provocado por uma situação inesperada que foge do controle da pessoa. Sabendo ou não nadar, a pessoa pode ser arrastada por uma correnteza. Isso é um exemplo. E afogamento secundário ocorre com consequência de consumo de drogas e bebida alcoólica. É importante considerar como causa de afogamento secundário o síndrome de imersão, popularmente conhecido como choque térmico. Ele pode ser desencadeado pela imersão em água com a temperatura muito baixa, da temperatura do corpo da pessoa que vai mergulhar. Algumas pesquisas revelam que o risco de desenvolver esse síndrome diminui-se antes que a pessoa, antes de entrar na água, a pessoa possa vir molhar a face, a nuca e a cabeça. Os sintomas de afogamento variam de acordo com a gravidade do caso, a extensão associada ao tempo de submersão, à temperatura da água, ao volume ingerido e ao comprometimento pulmonar. O paciente pode perder a consciência ou não.
Quando consciente, dá sinais de agitação. Além disso, há alguns sintomas como náuseas, vômitos, distensão abdominal, dor de cabeça no peito, hipotermia, espuma rosada na boca e no nariz, indicativa de edema pulmonar, sibilos, queda de pressão arterial, apneia, parada cardíaca respiratória são outros sintomas possíveis. A reação da vítima é importante salientar que o afogamento causa um enorme pânico na vítima e em todos que estão presenciando a cena. Ao sentir a sensação de afogamento, começamos a nos debater e tentar buscar ar com o nariz ou com a boca. Isso pode ser ainda mais perigoso, já que sem conseguir colocar a cabeça de fora d'água, a vítima acaba ingerindo ainda mais água. O pânico ainda faz com que a pessoa se debata debaixo d'água, o que pode deixá-la ainda mais cansada e sem força para reagir ao afogamento. Gente, primeiramente, boa noite. Esse é o nosso trabalho do URSS sobre primeiros socorros em afogamento. E eu vou estar falando para vocês como deve ser o procedimento após o salvamento da vítima. Os primeiros socorros após o afogamento devem ser rápido e eficaz, colocando a pessoa em um local seguro. E a pessoa que for prestar o primeiro socorro à vítima, ela tem que passar tranquilidade para que você possa conseguir fazer os primeiros socorros. E se você vê uma pessoa que esteja se afogando, você tem que acionar o salva-vidas para poder o salva-vidas ir até a vítima. Se você for uma dessas pessoas que está se afogando em praia, lagoas, piscinas, a vítima tem que se manter tranquila também para que o salva-vidas possa fazer o resgate da pessoa. E é necessário usar algum objeto que flutue na água, onde o salva-vida consiga retirar a vítima. E após retirar a vítima, deve-se colocar a vítima em um local seguro e fazer os primeiros treinamentos de resgate na vítima. Prevenção do afogamento. A prevenção ela é tão importante quanto os primeiros socorros. Tem que ter cuidado com as atividades aquáticas, prevenir um acidente e melhorar a forma de combatê-lo. Por isso, tenha cuidado quando estiver no mar, principalmente com as crianças, tomar cuidado em áreas de piscina, e nunca deixar as crianças sozinhas nessas condições. Para a prática de natação, não nadar de barriga cheia, respeitar o tempo no mínimo de 1 hora antes de entrar na água. Também deixe as bebidas alcoólicas longe desses ambientes e é preciso sempre ter plena consciência de si para poder nadar. Quando estiver em locais desconhecidos, evite pular na água ou em rios que você não conheça, pois pode ter correnteza e assim você não tendo você pode estar perdendo o controle da situação. Um ambiente seguro, portanto, é essencial. Portanto, evita, em lugares desconhecidos, sempre procurar saber. E procurar também saber se tem profissionais qualificados nesses locais. O tratamento nos primeiros socorros. Tratamento em afogamento. Os afogamentos podem ser classificados clinicamente em diferentes graus. A condição de insuficiência respiratória, em geral, exige internação hospitalar. No entanto, as manobras de recuperação cardiorrespiratória, que é a RCR ou a RCP, né? Para combater a hipoxemia, que é a insuficiência de oxigênio no sangue. Devem começar imediatamente, assim que a pessoa estiver afogada no local do acidente, né? E porque elas são essenciais para a recuperação do paciente. Logo depois do resgate, portanto, é fundamental também
retirar as roupas molhadas da vítima, elevar a sua temperatura corporal se apresentar hipotermia, né? Proteger a coluna cervical da vítima quando houver suspeita de lesão e iniciar a respiração boca a boca. No hospital, as medidas terapêuticas se voltaram para manter em boas condições o sistema respiratório e o suporte cardiovascular, a fim de evitar lesões cerebrais por hipoxia, né, que podem ser irreversíveis. Cuidados que se deve ter em caso de afogamento. Depois de auxiliar a vítima de afogamento, com o auxílio de materiais flutuantes, pode-se tentar retirar a vítima da água. No entanto, isso só pode ser feito se o socorrista souber nadar e tiver segurança em relação ao local. Outros cuidados que precisam ser considerados em caso de salvamento na água. Avisar outras pessoas que será feita a tentativa de salvamento, retirar roupas e sapatos que possam pesar na água, levar outros materiais para auxiliar no salvamento, como pranchas ou boia. Não chegar muito próximo à vítima, pois a pessoa pode agarrar e puxar para o fundo. Somente retirar a pessoa se houver força o suficiente. Manter a calma, chamando sempre por ajuda. Esses cuidados são importantes para que o socorrista também não se afogue e é sempre necessário manter uma pessoa do lado de fora, indicando as direções e sempre chamando em voz alta. O que fazer se você estiver se afogando? Caso aconteça um afogamento com você, é necessário manter a calma, pois lutar contra as correntezas ou se debater provoca um desgaste muscular, fraqueza e câimbras. Também é importante tentar flutuar, acenar por socorro e só gritar quando alguém puder ouvir, porque pode entrar mais água pela boca. Se o afogamento for no mar, pode-se deixar levar para o alto mar, fora da arrebentação, e evitar nadar contra as correntezas. Já se o afogamento acontecer em rios ou enchentes, é importante ficar com os braços abertos e tentar flutuar. Buscar alcançar a margem nadando a favor da correnteza. Afogamento seco. Afogamento seco e afogamento secundário são expressões usadas para se referir às lesões por imersão ou os sintomas que surgem após a submersão em água. Cada tipo de afogamento acontece de modo diferente, mas ambos são igualmente perigosos e podem causar deficiências respiratórias ou levar ao óbito. Normalmente, o afogamento seco acontece logo após a saída da água, enquanto o afogamento secundário pode acontecer em até 24 horas antes da pessoa começar a sentir os sintomas de agonia respiratória. O afogamento seco acontece quando uma pequena quantidade de água entra pelo nariz ou boca, provocando espasmos nas vias aéreas e fechando-as. Já o afogamento secundário ocorre quando um pouco de água entra nos pulmões e causa inflamação ou inchaço, dificultam e até mesmo impossibilitam que o corpo humano transfira o oxigênio para o dióxido de carbono e vice-versa. Sinais que podem indicar afogamento seco. A pessoa que apresenta um afogamento a seco pode inicialmente conseguir falar e comer normalmente, mas após algum tempo pode apresentar os seguintes sinais e sintomas: dor de cabeça, sonolência, cansaço excessivo, dificuldade para respirar, dor no peito, tosse, sinais de alterações cerebral, como dificuldade para falar e se comunicar, pode haver febre. Estes sinais e sintomas podem surgir até 3 dias depois de um episódio de quase afogamento, que pode acontecer em praias, lagos, rios ou piscinas, em caso de acidente com água ou até mesmo após a inspiração do próprio vômito. Uma situação que pode acontecer em pessoas desacordadas ou extremamente sonolentas devido ao efeito do excesso de álcool no organismo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Geisiele e eu vou estar falando um pouquinho sobre o que fazer se suspeitar de afogamento a seco. Primeiro passo: deve-se chamar o SAMU ligando para o número 192, explicar o que está acontecendo ou levar a pessoa imediatamente para o hospital.
para que seja realizado exames como raio-x e oximetria, para verificar a função respiratória. Após o diagnóstico, o médico ele pode receitar o uso de máscara de oxigênio e medicamentos como furosemida, para facilitar a retirada de líquido dos pulmões. Em alguns casos, pode ser preciso respirar com a ajuda de aparelho. E lembrando que esse tipo de afogamento ele pode ocorrer até 3 dias após a pessoa ter estado dentro da água e ter inspirado mesmo que pequena quantidade de água. Apesar desse tipo de afogamento ele ser raro, ele é mais comum em crianças. Por isso que a gente deve ficar mais esperto assim com as crianças. Uma conclusão que tivemos nesse trabalho. O afogamento ele é uma tragédia que geralmente ele pode ser evitado. Talvez a maioria seja resultado de abuso de bebidas alcoólicas e negligência no caso de crianças. Devemos conscientizar sobre a importância do cuidado próximos às orlas dos rios e lagos e bordas de piscina.